Muito boa noite, começa agora mais um programa Paulo Cavalcante, aqui pela Rema TV, canal 5.1 e para sua casa, pelo YouTube, aonde quer que você esteja. Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Estamos vivendo uma semana totalmente diferente, aliás, um mês bem diferente. Tivemos aí, na semana da Páscoa, o falecimento do Papa Francisco, o que gerou uma expectativa mundial num momento tão difícil e uma igreja tão importante, que é a Igreja Católica, que tem suas bases em todo o mundo, né? E aí todo mundo ficou agitado para saber, e essa semana a fumaça branca sai do conclave, um conclave que foi muito rápido, e se nomeia o novo bispo que vem para ser o novo Papa, que vem para ser a diferença. Um Papa que vem da América do Norte, um americano, Robert, que vai se chamar Leão XIV. Se seguir a linha do Leão XIII, vai ser um Papa social, voltado para as causas sociais, que tem muito a ver com o Papa anterior, o Papa Francisco. Porém, um cara mais centrado, um cara técnico, que já trabalhou muito tempo no Vaticano, que conhece muito bem a Cúria e que é formado em administração financeira, além de ser um teólogo da linha dos Augustinhos, que são teólogos. Então, o que a gente vê é que vamos ter muitas mudanças aí pela frente. O Senhor Jesus, ele que é o bom pastor, ele disse: eu sou o bom pastor, pastor de todos, né? Pastor do Papa, pastor da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de todos nós. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falando novas línguas, pegaram serpentes, se tiverem comido ou bebido alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. E falou para a galera: olha, vocês não precisam levar 2 roupas, vocês não levem nada, de graça vocês recebem, de graça vocês dão, fiquem na casa que vocês forem recebidos. E ele dá essa instrução para nós todos. E essa instrução não foi apenas para os clérigos, ou seja, os padres, os pastores, os bispos, as pastoras, não, os diáconos, as diaconisas, não. Ele deu isso para todo aquele que crê. Se você crê, você pode fazer o bem, você pode fazer a diferença, você pode mudar a vida de alguém. O programa Paulo Cavalcante tem esse intuito de mudar a vida das pessoas, de trazer pessoas com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua trajetória, com a sua história, e mostrar através dela que é possível realmente crescer, desenvolver e vencer. Hoje, em especial, eu vou falar com alguém que nasceu, né? Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1962, 23 de outubro de 1962. Ele é nascido em Bonito, é um bonitão lá de Pernambuco, é 8º filho do seu José Marcelino e também da dona Antônia Ribeiro, casado com a dona Maria Joseli Menezes, pai de Alexandra, de Débora e de Júnior. Eu vou falar com Severino dos Ramos Marcelino da Silva, o apóstolo Severino, que está aqui do meu lado já, olha ali, ó, bonitão mesmo, mas é agora, daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Pois é, gente, que coisa maravilhosa. Eu vou falar hoje com o apóstolo Severino. Severino é um grande amigo que eu conheci aqui logo que cheguei em Rondônia, em 2011, e que tem uma comunidade cristã. Ele vai falar sobre essa comunidade cristã, sobre sua trajetória, sobre sua vida. Mas eu quero primeiro dar a minha saudação a você, meu irmão, apóstolo Severino. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Paulo Cavalcante. Bem, o prazer é todo meu, uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui, e a gente espera
contribuir, dar o nosso depoimento, passar informação para o nobre telespectador, e espero que esse programa continue sendo abençoador como sempre. Meu querido apóstolo, vou chamar às vezes você de Severino, vou chamar você de apóstolo. Esteja à vontade. Apóstolo, me diz uma coisa, eu vou agora perguntar do Severino. De onde Severino vem, né? Eu sei que você chegou aqui em Rondônia em 1983, mas você nasceu em Bonito, né? Essa cidade eu não conhecia. Bonito eu conheço no Mato Grosso, né? Mas Bonito no Pernambuco eu não conhecia, não. Você nasceu em Bonito, em Pernambuco, é filho do seu José, da dona Antônia. Como é que foi isso? Oitavo filho, quer dizer, o senhor já é quase o caçula, se não for, né? E quando começou essa trajetória, em 1962, a primeira escola, o que seu pai fazia, o que a sua mãe fazia, como o senhor começou os seus primeiros passos lá em Pernambuco, e aí até o senhor chegar até o momento que o senhor vem para Rondônia. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor veio para cá? Então, vamos... Lá no início. Vamos tentar responder começando lá do início, né? Quando a gente fala que nasceu em Bonito, na realidade não foi na cidade, no centro, na sede do município. Eu nasci no interior do município de Bonito, num lugar por nome de Engenho Capivarinha. Meu pai era agricultor, trabalhava ali no engenho, na usina, e como o senhor já mencionou, eu sou o oitavo filho. Meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos, eu sou o penúltimo, né? E quando o senhor fala também de Bonito, e a gente aqui fala muito de Bonito no Mato Grosso, porque a cidade de Bonito é uma cidade turística, e Bonito no Mato Grosso é uma cidade turística, uma cidade onde tem muito movimento, uma cidade muito bonita, mas Bonito em Pernambuco não é diferente. É uma cidade turística também, tem belas cachoeiras, balneários, e é um lugar muito, muito requisitado e muito lindo. Eu tive uma passagem breve agora por Bonito, mas foi apenas de passagem, a semana passada. É uma cidade linda, é uma cidade que tem crescido grandemente, uma cidade muito, muito bem visitada lá em Bonito. E falando a sua pergunta foi quando chegou... Quando o senhor nasce ali, o que o seu pai fazia nesse vilarejo que o senhor falou? Conta um pouco a história da sua família. Porque por ser o oitavo filho, quer dizer, a família já estava constituída, né? Sim. Já você tem irmãos aí que tem 15 anos mais velho que você, Sim. 20 anos. Sim. Então, conta um pouquinho da história da sua família, do seu pai, da sua mãe. Então, os 3 primeiros filhos dos meus pais foram meninas, né? Então, tem 3 meninas, aí depois veio o primeiro filho, o homem, que já era o quarto dessa prole, e foi alternando. A partir daí foi alternando homem e mulher. O último, que veio depois de mim, também foi homem. E quando eu nasci, meu pai, como eu já disse, meus pais eram agricultores, eles trabalhavam ali no engenho. Parte do tempo eles trabalhavam para a usina, recebendo, né? E parte eles trabalhavam para eles mesmos, na agricultura familiar, plantando alguma coisa, colhendo algumas coisas, cultura de agricultura de subsistência, e também, quando sobrava alguma coisa, se vendia alguma coisa daquilo que eles produziam. Mas era um tempo muito difícil, era uma família muito pobre. E depois a gente chegou o tempo de ir para a escola, e quando chegou o tempo de ir para a escola, imediatamente meus pais mudaram dali, e eu comecei ali, quando eu estava começando na escola, aprendendo alguma coisa, meus pais foram morar em outro lugar, onde não havia escola, e assim, a nossa vida foi uma luta constante. E depois, até que com 17 anos, eu saí ali da região, deixei meus pais, parte de meus irmãos já tinha saído, como nordestino retirante. A propriedade ali era do seu pai ou ele trabalhava de ameia? Não, a propriedade era da usina de cana-de-açúcar. E ele trabalhava como funcionário ali? Ele trabalhava para a usina e ele tinha o direito também de
parte do tempo trabalhar para si. A usina fornecia lá o espaço e ele trabalhava para... Na entre-safra, né? Para trabalhar para a família e não pagava meia. O que produzia era dele mesmo, tanto para a subsistência como também para vender se sobrasse alguma coisa. Então, eu imagino o seu pai, praticamente ele ficou anos ali até criar a família, né? Sim, sim. E aí você nasce e logo em seguida, você ainda menino novo. Sim. Estudou naquela escola de roça, com certeza, sim, né? Sim, com muita dificuldade. Que tinha que viajar longe, perfeito, às vezes de a pé, no nome de animal, né? Toda essa situação. E eu imagino a dificuldade que é para um casal. Hoje você sabe, eu sou clérigo também, né? Fui missionário muitos anos. E você sabe da dificuldade que é para mudar de cidade. Eu mudei de cidade algumas vezes, né? Mudei de estado, vim para cá, né? Eu já era bispo quando eu vim para cá. E, nossa, a logística, a adaptação, a gente tendo um recurso, né, já é complicadíssimo. Você imagina um senhor simples como seu pai, com sua mãe, com 8 crianças, 9, né? Sim. Eu não sei a distância sua para sua irmã mais nova. Cerca de 17 anos entre eu e a mais velha, no caso. Não, a mais nova. A que veio depois de você? Depois de mim veio um menino, um ano e 8 meses de diferença. Você imagina, sua mãe com você pequeno, 1 ano e 10 carregando o meses. neném no colo, com mais um monte de filho. Tendo que se preocupar, porque veja bem, são 9 pessoas, né? 9, 10, 11. Você imagina, 11 é uma dúzia de ovos, você vai dar um ovo para cada um, é uma dúzia de ovos, né? Se for dar um ovo para cada um. Então, eu imagino a dificuldade que foi, assim, essas viagens, essa mudança, essa adaptação. Né? Sim. Então, a gente era, não só a nossa família, mas a região era uma região muito pobre, o povo era muito pobre naquela época. E, para lhe falar a verdade, a gente era tão pobre, isso não é piada, eu vou falar, isso aqui vai soar como piada. A gente era tão pobre que a gente não sabia que era pobre. Isso não é fato, não é piada. A gente não sabia que era pobre. E por que eu particularmente não sabia que era pobre quando criança? Porque havia outros mais pobres do que nós. Tanto é que quando nós mudamos desse lugar para o outro lugar, o meu irmão tinha feito um carrinho para a gente brincar, o meu irmão mais velho. E era aquilo feito de tábua, ele fez roda com aquelas tábuas, cortou, fez roda e apoiou aquilo ali. E era um carrinho que nós chamávamos carrinho de ladeira, ou seja, só funcionava de ladeira abaixo. E quando nós chegamos nesse lugar, com esse carrinho, meu irmão tinha esse carrinho, aí os outros meninos da mesma faixa etária que nós começaram a olhar para o meu irmão e disseram assim: olha, ele é rico, ele tem um carrinho, ó, ele é rico, porque o povo era pobre. Então tem um carrinho feito de tábua ali para a gente montar. Né? Então você vê, e outra, não tinha televisão como hoje. Não tem a ver. Porque não é que não tinha, nas cidades grandes sim, mas nem sinal tinha em alguns lugares do Nordeste. Né? Não tinha energia em nada muitos disso. lugares. Então é uma outra geração. Sim. Você vê, bom, aí você foi crescendo, chegou uma hora que você falou: eu tenho que sair daqui, eu tenho que correr atrás da minha vida. Quando foi isso? Então, aí eu tinha uma irmã casada que eu morava em São Paulo, um irmão meu casado também foi para São Paulo, um outro irmão ligeiramente mais velho do que eu foi para São Paulo. Quando eu estava com 17 anos, eu falava: vamos embora para São Paulo. Então, meus pais, aquela coisa de todo nordestino daquela época queria vir para São Paulo, né? São Paulo, para São Paulo para trabalhar, ganhar. Qual era o propósito? Era tirar a família, era tirar todo mundo dali daquele sofrimento, inclusive os nossos pais, como de fato nós tiramos. Isso depois de muito tempo, todo mundo. Aquele lugar que você nasceu lá em Pernambuco, ele é perto de Garanhuns, é mais longe? Não é mais para o Agreste? Então, é Bonito, já é uma cidade que já vai ficar ali, já vai se aproximando do Agreste, um pouco perto de Bezerro, Caruaru, Bezerro, Camusim de São Félix, isso descendo para a Zona da Mata. Perto da Seca, né? Aí dali para cima, a partir de Camusim de São Félix, que Bonito fica perto de Camusim de São Félix, a partir de Camusim de São Félix, aí já vai virando Agreste, já vai se aproximando ali de Caruaru, dali para cima, aí vai virando o Agreste.
Mais bonito ainda fica ali mais ou menos numa zona intermediária, como Zona da Mata. Eu queria ir lá qualquer dia. Meu pai, minha mãe é filha de italianos, né? Mas Sim. meu pai, ele é filho de 2 nordestinos lá de Pernambuco, de aquele lugar ali perto de Bom Conselho, ali do lado de Garanhuns. Sim, sim. É. Mas aí, quando é que você resolve, você fala, vou morar com a minha irmã, foi isso? Sim, então na realidade era com um irmão meu, que tudo morava perto ali. Foi alugando um quartinho para morar lá em São Paulo, numa cidade... Na capital mesmo? Uma cidade por nome de Taboão da Serra, da região... Taboão da Serra, ali, Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, ali na região metropolitana. Muita indústria, né? Sim. Aí a gente foi morar ali naquela cidade, por sinal, Taboão da Serra, hoje ela é a cidade... É gelado, né? Ela é a cidade mais condensada de todo o Brasil. É a cidade com maior número de habitantes por metro quadrado. Não tem espaço, não tem mais nem um jardim, né? Perfeitamente. Não tem chacras, sim, não tem... Sim, perfeito. Compacto. Então, a gente foi, já como eu disse, já havia irmãos meus, né? Uma irmã e 2 irmãos morando lá. Você tinha quantos anos? Isso no ano de 1980, eu estava se aproximando dos 18 anos, tinha 17 anos ainda. Eu imagino você que sai ali praticamente do Agreste. Sim. E vai direto para São Paulo, imagina o choque que Sim. foi de realidade, né? O choque cultural muito grande, né? E, aliás, o nordestino, São Paulo, ele sofre bullying a todo momento, até Sim. hoje. Agora imagina um menino lá da roça, semi-analfabeto e com a maior dificuldade de se expressar e de tudo. Foi um choque imenso. E a gente tinha que... E o tamanho da cidade também, aqueles trem, tudo para um lado, trem para outro, o metrô já estava construindo. Sim, tudo, já havia, né? Loucura, tudo. Sim, uma loucura, sim, exatamente. Mas aí, quando eu Aí o senhor começa a trabalhar lá, fica Sim. quanto tempo lá? Então, eu fiquei apenas 3 anos em São Paulo, né? Depois a gente foi para Mato Grosso do Sul, onde eu me casei. Quando fui para Mato Grosso do Sul, eu já fui na intenção de ser missionário, trabalhar, abrindo obra no estado de Mato Grosso do Sul. Mas aí nós pulamos uma coisa, então. Peraí. Até então, o senhor é filho de nordestino, geralmente o nordestino ele é devoto do Padre Cício. Também, né? Sim. Aí o senhor sai de lá. Quando foi que o senhor se encontrou com a fé evangélica? Vamos lá. Paulo, se você me permite, deixa eu falar o seguinte. O meu nome, Severino Ramos, na minha família não tem Ramos. O Ramos é a partir de mim. Por quê, Severino Ramos? Porque o meu nome é promessa para um santo católico, um santo popular, que na realidade depois eu vim descobrir que esse santo ele não é canonizado, mas em Pernambuco tem o São Severino do Ramos, um santo popular, onde o pessoal vai para lá, faz a romaria, faz aquelas promessas e tal. E minha mãe contava que quando eu nasci... É como São Jorge, né? Perfeito. Quando eu nasci... segundo a minha mãe, eu era muito doente, ela fez uma promessa que se eu sobrevivesse, então o meu nome seria, eu seria dedicado a São Severino dos Ramos e o meu nome seria Severino dos Ramos. Pronto, aí pegou o meu nome, a partir de então. Mas respondendo a sua pergunta acerca de conversão, quando eu tinha 10 anos... É claro, a gente se criou na doutrina católica, não era de frequentar a igreja, mas ia na igreja em batizado e algumas festas propriamente dito. Mas quando eu tinha 10 anos, eu senti um chamado para servir a Deus. Conversei com meu pai e disse: pai, eu tenho vontade de ser crente. Eu passei na igreja dos crentes, vi os crentes orando, e me deu vontade de entrar lá, a minha vontade é de ser crente. Aí meu pai olhou para mim e disse assim: filho, na nossa família não tem ninguém, absolutamente ninguém que é crente. E como é que você vai ser crente? Depois meu pai falou 2 coisas para mim, que me tirou de letra. Ele disse: olha, crente, vou dizer 2 coisas. Crente não gosta de santo e crente não gosta da cruz. Pronto, aquilo me desmotivou completamente. É claro que mais tarde eu vim descobrir que... Não era nada disso. Que não era nada disso. Mas era a informação que o meu pai tinha acerca de crente.
crente tanto gosta de santo que procura se santificar. Essa é a visão que eu tenho hoje. Crente não é que o crente tem nada contra a cruz, mas é que o crente adora aquele que morreu na cruz e que na cruz do Calvário nos redimiu, nos libertou, nos salvou, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim no propósito de servir a Deus, mas eu pensava, aí nessas alturas eu pensava que servir a Deus era ser um bom católico, um praticante. Eu vi um lugar onde estava dizendo que tinha missa todos os domingos, era uma paróquia que estava sendo construída, e lá estava dizendo aqui, missa todos os domingos, 10 horas da manhã. E eu disse, eu vou vir todo domingo aqui. Conclusão, não fui nenhuma vez, porque a primeira vez que eu saí para ir na missa, passei na frente de uma igreja que estava, o número da minha casa, onde eu morava, era 166. E aí abriram uma igrejinha, um salãozinho na frente da minha casa, no número 133. Como eu já estava atrasado para ir para a missa, eu disse, eu vou ficar aqui e vou ver o que esses crentes estão falando. Bem, cheguei ali, ouvi, era uma escola dominical, o culto ali, e um jovem veio falar comigo, testemunhou do amor de Jesus para mim, e aquilo me ganhou. Quando foi de noite eu estava novamente, e depois no outro final de semana, e assim por diante, e aí eu entendi que o Senhor Jesus... Que igreja que era? Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha só, que legal. Igreja do Evangelho Quadrangular. Perfeitamente. É uma igreja bem assim, moderna para a época, avivada. Sim, para a época. Isso foi em 1980. Outubro de 1980, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Olha que maravilha. E ali você se batiza? Sim. Começa a sua história. E a partir daí, Severino, quando que você resolve vir para Mato Grosso? Então, daí a um pouco menos de 3 anos, quando estava completando 3 anos, teve um irmão. Severino, eu gostei muito dessa história que você falou da igreja quadrangular aí e dessa história do batismo. Mas eu vou fazer uma pausa agora e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para os nossos comerciais. Perfeito. Comece hoje seu negócio de sucesso, sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. Educação, pra gente, é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilíngue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica, empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. É isso aí, gente. O programa Paulo Cavalcante está de volta e eu estou aqui hoje com o apóstolo Severino, esse homem que tem uma história maravilhosa. A gente estava falando de quando ele sai de Bonito, Pernambuco, vai para São Paulo, morar lá na região de Taboão da Serra. Taboão da Serra. E lá ele tem um encontro de fé. Ele sai à procura de uma paróquia, mas no meio do caminho tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular. E ali começa a frequentar, começa a se sentir muito bem, resolve se batizar e dali conta a sua história. O que aconteceu? Então, quando você vai para Mato Grosso, como é que foi isso? Então, tem um irmão de Mato Grosso do Sul, que até então eu não conhecia,
chamado Guilhermino, já era um senhor, ele com a sua esposa, foram a São Paulo. E lá em São Paulo eu os conheci, ele testemunhando da necessidade de igreja lá na região dele e falando da dificuldade. E nessa hora eu senti um chamado, um desejo de ir evangelizar. Eu já senti aquele desejo de evangelizar, eu entendi que eu tinha um chamado para o ministério. Eu conversei com o meu pastor. Meu pastor disse, olha, Severino, você vai ter muita dificuldade. É muito novo na fé, novo de idade, mas se você sente o chamado, você está autorizado. Então o meu pastor Rubens dos Santos, ele me autorizou, me deu uma carta de recomendação para a superintendência lá da região, e eu fui. E comecei esse trabalho. Eu cheguei lá e comecei esse trabalho, mas como era um trabalho que eu estava fazendo sozinho, aí eu procurei o superintendente da região, e quando eu procurei, ele disse, olha, surgiu a necessidade de um pastor numa igreja lá perto, pois o pastor tinha entregado a igreja. Mas você já era obreiro nessa época? Sim, nessa época eu fui autorizado, né, pelo pastor, e como obreiro leigo. Isso. Então, e aí eu fui... Aí você saiu de São Paulo e foi para Mato Grosso, mandaram você direto para Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Quem que era o pastor na época lá? Taci Dobre, ele... Ouvi falar dele, né? Ele era o superintendente em Dourados. Era o superintendente daquela região. Da Cidobre. Eu procurei, então ele imediatamente, ele não tinha nada disso, ele fez uma credencial provisória, me entregou e me nomeou para uma cidade chamada Iviema, em Mato Grosso do Sul, onde eu fui tocar uma igreja que já existia, que era uma igreja nova, mas o pastor tinha entregado a igreja e não podia mais, ele não poderia mais continuar. Aí o pastor da Cidobre me empossou naquela cidade. E nós ficamos ali um tempo. Depois fomos para a cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a gente ficou ali ao lado do pastor, superintendente. E depois nós sentimos um chamado de vir para Rondônia, porque eu tinha um cunhado, o irmão da minha esposa, que morava em Rolim de Moura, na realidade numa linha 192 em Rolim de Moura. E a gente veio para a cidade de Rolim de Moura. Você chega na realidade, você vai para Mato Grosso e lá você fica um tempo ou não? Um ano, fiquei um ano no Mato Grosso. Passou de ano? Aí te mandaram para Rolim de Moura? Não, quando eu vim para Rolim de Moura, porque nessas alturas eu havia me casado com a minha esposa, e aí a gente não estava mais tocando a obra de uma forma direta. Eu estava trabalhando secularmente e ajudava ali o pastor. Mas a gente sentiu esse chamado de vir para Rolim de Moura. E em Rolim de Moura a gente ingressou no ministério novamente e está no ministério até hoje. Quando você chega em Rolim de Moura, você entra em qual ministério? Eu continuei, vim como quadrangular, continuei como quadrangular. Na época, quem era o bispo aqui, o apóstolo? O pastor na época, na época era, lá em Rolim de Moura, era Israel de Oliveira, o senhor deve ter conhecido. E o superintendente aqui era o Miranda me conheceu. Não, você pegou início. Sim, eu vi. Miranda é o primeiro, é o segundo, na realidade, né? Veio um antes de São Paulo, era o Miranda. O Miranda me conheceu lá em Rolim de Moura, quando ele esteve lá. Miranda. Que ótimo. Miranda é nosso amigo até hoje. E aí você sai... Sim. Aí depois a gente teve um chamado para um outro ministério, né? A gente entendeu que era um chamado de Deus, era uma oportunidade de a gente estar num outro ministério. Isso foi antes da gente começar a comunidade que a gente está. Esse ministério qual era? A Palavra de Cristo para o Brasil. Existe aqui em Porto Velho. Vim para Porto Velho com a Palavra de Cristo para o Brasil. A gente fundou igrejas no interior. Fui superintendente da igreja aqui no estado por um período. Corria todo o estado. E quando o senhor já estando aqui em Porto Velho, isso em 1900 e... Quando eu cheguei em Porto Velho, em 91. Cheguei em 91. Quando foi que o senhor falou, poxa, Deus me chamou para algo apostólico, é algo diferente, o senhor resolve começar o ministério?
Na época, novo? então, na época, no ano 2000, para ser mais preciso, 1999, veio esse negócio do encontro, a igreja em célula, e a gente fiquei sabendo do encontro, o encontro com Deus, que as pessoas falavam. Eu fiquei sabendo que haveria na cidade de Goiânia. Fui para a cidade de Goiânia fazer o encontro. E quando voltei, a gente foi renovado ali, estimulado para continuar o ministério, e a gente começou a trabalhar aqui em Porto Velho, e a igreja crescendo muito, e a gente transicionou a igreja, a igreja que a gente pertencia, né? No caso, a Palavra de Cristo para o Brasil. E muitos pastores foram renovados, foram agraciados, as igrejas começaram a crescer, desenvolver no estado. A gente trouxe a direção nacional aqui em Porto Velho, vieram, gostaram. Mas aí os pastores mais antigos, na época, começaram a achar diferente, porque a igreja em Rondônia tinha se renovado, era uma igreja mais moderna do que eles pensavam, né? Uma igreja, porque na época era uma igreja pentecostal muito fechada. Aí, de repente, eles pediram para a gente não continuar mais, pediram para a gente sair. Foi quando a gente entendeu que a gente precisava começar um novo ministério, e aí surgiu a Comunidade Internacional da Paz. Isso no ano 2000. Esse foi uma direção que você teve de chamar Comunidade Internacional da Paz. Perfeito. Porque quando nós começamos a Comunidade Internacional da Paz, foi eu e alguns pastores também no interior, simultaneamente. A igreja, ela começou com 6 comunidades simultâneas. Então, a gente fez um conselho ali e vamos ver como é que a gente vai se identificar, o que é que a gente quer. E a gente entendeu que o que a gente queria era ser uma comunidade local, com laços fraternos entre si, mas que as igrejas fossem independentes. Então, hoje a gente tem essas igrejas, né? No interior tem outras igrejas que surgiram aqui em Porto Velho, mas a gente é completamente independente, a gente tem laços fraternos, a mesma doutrina, a gente se encontra e tal, mas a administração é completamente local. Sim. E o senhor tem alguma coisa fora aqui de Rondônia ou ficou só focado aqui? Não, a gente tem um trabalho da cidade, um trabalho da igreja de Pimenta Bueno, tem um trabalho lá no estado do Mato Grosso, mas é um trabalho que está começando. Nós temos focado mesmo no estado de Rondônia, e como na realidade não só no estado de Rondônia, o nosso foco é a igreja local, é fortalecer a igreja local. Nada impede da gente... Hoje a igreja está localizada num lugar muito, muito bom, ali na Avenida Rio Madeira, Chiquilito S, próximo ali da Raimundo Cantuária. Raimundo Cantuária. Tem fotos aí das ministrações, tem fotos. Se tiver e puder colocar, é o Gesmiel que está na produção hoje, né, Gesmiel? Olha aí, ó. Igreja bem grande. Então, essa foto aí é uma foto antiga. Hoje a igreja está um pouco diferente, né? Essas cadeiras não mais antiga. Verdade, ela está toda reformada. Não tem alguma foto mais atual, não? Tem histórico, né? Como começou, sim, né? Perfeito. Na verdade é a história, né? Então, esse templo fica, como o senhor disse, fica ali perto da Raimundo Cantuária, Rio Madeira, subesquina com Raimundo Cantuária, ali perto da tá muito bonito, Unimed. A fachada dele é linda, linda. A gente tem uma foto também, a gente manda. Ó, essas fotos a gente trouxe, botou mais fotos. Na época o senhor estava trabalhando com célula, né? Perfeito, a gente continua trabalhando com célula. Eu não diria que a gente é uma igreja em célula. Hoje, aí mais atual, essas né? fotos essa foto aí é mais atual. É o mesmo templo, só que já reformado, já atualizado, né? Perfeito, outras poltronas já, né? Então, a nossa igreja é uma igreja... O propósito é de ser uma igreja em célula, mas a nossa igreja, até então, tem sido uma igreja com célula. Nós temos parte da igreja que participa das células e parte da igreja que não participa da célula. O nosso objetivo é ver toda a igreja celularizada. Sim. E a célula, ela faz com que a igreja vá para o
o lado que o povo precisa, né? Perfeito. Vai perto da casa da pessoa, Perfeito. tudo. Perfeito. Arregimenta pessoas para trabalhar. Perfeito. Dá liberdade para as pessoas poderem desenvolver. Perfeito. Qual foi o primeiro dia que o senhor começou a igreja aqui em Porto Velho, mais ou menos? Então, quando a gente chegou em Porto Velho, foi em julho de 1991. Eu fui morar na cidade do Lobo, isso é lá na Zona Sul, né? Na rua Pesci Holder. Se não me engano, Pesci Holder, esse nome deve ser em homenagem ao pai do saudoso pastor Joel Holder. Joel Holder. Então eu fui morar ali na Pesci Holder. E lá tinha uma área grande na frente, e ali a gente começou um trabalho, com muita dificuldade. E começou o trabalho ali, depois a gente foi para a Zona Leste, e a gente, pouco depois, se estabeleceu ali na Rio Madeira, né? Não no endereço que estamos hoje. Estou falando isso na antiga igreja, que era a Palavra de Cristo para o Brasil. Na realidade, ela continua lá na Rio Madeira, ao lado da nossa, perto da nossa. Aí o senhor comprou esse terreno ali. Perfeito. Aquele salão, ele já existia há muito tempo, desde que eu conheço Porto Velho, ele já existia. Ali antigamente foi a Parmalat, depois foi também a Skol, né, que era bem conhecido como Skol na época. Depois foi um almoxarifado da prefeitura. E quando a gente entrou ali, era um negócio bem feio, né? E a gente entrou ali com a cara e a coragem e foi arrumando aos poucos. Aí está no nível que tá hoje. Que bom. Só adquiriu aquele prédio para a igreja que ano, mais ou menos? 2006. A gente adquiriu em 2006. Já era caro ali, né? Sim. Já era caro. Sim. A gente adquiriu em 2006. Em 2007, setembro de 2007, a gente entrou para o prédio. Olha que lindo. E está muito linda a igreja. Isso. Muito. Perfeito. E hoje vocês trabalham mais nessa área de cuidar de famílias. Perfeito, perfeito. O lema da nossa igreja é consolidando família e gerando vida. Por quê? Porque a gente entende que há uma necessidade muito grande de consolidar as famílias. Em Porto Velho, eu diria em parte do Brasil, as famílias são muito esfaceladas, a família é muito constantemente, através da televisão, de novela, de filmes e através da internet, a família é muito bombardeada, é muito massacrada, e parece que as pessoas procuram cada vez mais destruir a família, amenizar a família. E nosso propósito é consolidar as famílias e gerar a vida de Deus no seio familiar, que as famílias tenham um encontro com o Senhor Jesus, que as famílias sejam consolidadas, sejam fortificadas na fé, sejam fortalecidas na fé. Então esse é o nosso lema, e a gente tem trabalhado nisso. A gente tem um trabalho social muito forte, um trabalho social muito contundente, que a gente faz todos os meses. Todos os meses a gente distribui cerca de 1.500 quilos de alimentos. Parte desses alimentos vão para as famílias de venezuelanos, aquelas famílias que são vulneráveis, e parte dessas para outras famílias. Pouquíssimo desses vão para dessa ação social, pouquíssimo, quase nada é para a família da igreja. Normalmente a igreja arrecada, né? Assim, na verdade ela levanta. Perfeito. Eu acho que disso aí nem 10% fica na igreja. Na realidade, a grande maioria é distribuído lá fora para famílias que são cadastradas. Eu imagino o cuidado, né? A alimentação, ao mesmo tempo o amparo, a conversa, o consolo espiritual. A igreja também ela faz essa coisa o pessoal chama de network hoje, que Sim. é você, aquela senhora que ela vende pão, ela consegue Sim. vender pão para os irmãos, Perfeito. Aí o outro, ele está precisando de um funcionário, ele fala, irmão, vou dar uma oportunidade para você e tal. E isso faz com que a pessoa consiga uma porta mais rápida, né? A igreja, ela cria esse vínculo social, né? Veja bem, quando você fala de network, o que eu gostaria de falar é o seguinte:
na igreja tem uma irmã, por exemplo, que é cabeleireira. Então ela tem ali um salãozinho, ela trabalha, ela presta serviço para algumas pessoas. As irmãs da igreja vão lá. E a gente direciona e aconselha ir lá. Aí tem outra que faz o pão, é justamente isso. Tem um irmão que é pedreiro. Esse irmão, alguém está precisando de uma reforma, de um conserto. Aí vai lá, chama aquele irmão. O outro que é mecânico, ou que é eletricista. Aí essas pessoas vão prestando um serviço para aqueles irmãos ali da comunidade, vão se conhecendo e vão prestando um serviço para esses. Eu tinha um jornal, assim, eu trabalhei num jornal em Campinas nos anos 80, que a gente chamava Indicador Cristão. Então, o propósito dele era pegar quem está fazendo com quem pode comprar. Perfeito. E era assim, o lema para quem produzia era fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, para Deus. E o lema de quem estava comprando é preferindo-vos uns aos outros em honra, né? Então, tipo assim, não é porque é meu irmão que eu vou penchichar demais. Sim, e não é eu não vou pagar, ou eu vou calotear, ou eu vou abusar dele. Sim. E não é porque é meu irmão que eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o melhor, como se fosse para Deus, né? Então, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios 6, né? Ele fala isso, né? Que nós devemos agir dessa forma. Apóstolo, a gente já mostrou, daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto da família também, mas antes disso, eu queria saber o seguinte, eu não sei quantos minutos a produção vai me falar daqui a pouco, quantos minutos tem, nós estamos chegando quase no final do programa. Certo. Eu quero fazer com que a gente aproveite o máximo essa entrevista, porque eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Mas me veja uma coisa, nós tivemos a pandemia ela foi tão antagônica, porque ao mesmo tempo que a gente pensava que as igrejas iriam lotar por conta das pessoas procurando salvação, houve um momento que começou a querer fazer isso aí. Ou que ia trazer um temor, que as pessoas iam falar assim, puxa, rapaz, eu preciso pôr minha vida em ordem, eu preciso começar a andar mais sério com Deus, eu preciso levar a sério os mandamentos do Senhor Jesus. Parece que aconteceu o contrário. A pessoa falou, quer saber, eu vou morrer, eu vou curtir a vida. E aí as pessoas, elas perderam o costume de ir na igreja, mudaram os seus hábitos. E tem uma pesquisa que diz que tudo que você faz 21 dias, religiosamente, vira um hábito. E as pessoas ficaram muito mais de 21 dias sem ir na igreja. As células foram impedidas de trabalhar. A gente teve um terremoto dentro das igrejas. Como é que foi para a sua comunidade sobreviver a tudo isso? Então, foi um tempo tenebroso, né? Todo aquele medo, a gente não sabia o amanhã. Pessoas da minha família teve Covid, a minha esposa teve, meu filho, minha nora, minha filha, meu genro, netos, enfim, graças a Deus eu não peguei Covid. Mas foi um tempo muito trabalhoso. Eu tive que ir na casa de vários irmãos com Covid, eu tive que fazer compra no mercado para levar para eles, comprar medicamento, chegar lá na área da casa, chegar lá na porta da casa, deixar. Isso por mais de uma vez, isso por diversas vezes, né? Alguma família por mais de uma vez, mas diversas famílias. Eu cheguei, a angústia era tão grande. Sim. Que a gente pegou e falou, gente, vocês querem vir para a igreja? Então, estaciona o carro na frente da igreja, eu vou subir em cima da caminhonete e a gente vai de cima da caminhonete falar com vocês. E foi assim, eles ficavam dentro do carro e de cima da caminhonete eu jogava umas caixas de som, eu vi o pastor até gerando um sinal de FM. Sim. E os carros podiam sintonizar. Sim. E a gente fez os cultos dessa forma. Perfeito. Tinha gente que não abria nem a janela, para pegar a Santa Ceia, abria um tantinho assim, pegava... Sim. E fechava. Era coisa... Eu nem sei, para falar a verdade, eu nem sei se precisava tudo isso, todo esse cuidado. Tá? Eu tenho desconfiança. Aliás, tenho visto muitas pessoas falarem, pessoas de ciência, dizer que lockdown não serviu para nada. Não quero entrar nesse detalhe. Mas a verdade era que botaram tanto medo na gente, tanto medo no povo, e é claro que... Psicológico, criou problemas, né? Eu procurava não me amedrontar tanto, mas eu fico pensando, quando foi liberado para ter culto, primeiro culto que a gente fez, o nosso templo não é pequeno.
O primeiro culto que a gente fez, tinha 47 pessoas dentro do culto. E eu me desesperei com aquilo. Eu disse, cadê o povo? 47 pessoas no primeiro culto. Aí no segundo culto tinha 63 ou 73, não lembro mais. E assim, e foi difícil das pessoas retornarem. Para falar a verdade, nem todos retornaram até hoje. Por quê? Porque a gente começou a fazer live. Foi no tempo que a gente começou a fazer live, se comunicar através do YouTube. Aliás, todos os nossos cultos fica lá no YouTube, né? E alguém disse, não, dá para eu ser crente aqui assistindo os cultos de casa. E não assiste, né? Porque fica mudando de canal. Não. Não assiste, não presta atenção. A pessoa está enganando a si mesma. Eu quero aproveitar o seu programa, que tem uma boa audiência, e dizer o seguinte. Lá no livro aos Hebreus 10, 25, a palavra lá está escrito assim: para você não abandonar a sua congregação. E Paulo, quer dizer, a pessoa que escreveu, não sabemos quem escreveu os Hebreus. Então lá está dizendo assim, para a gente não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então naquela época já tinha gente abandonando a congregação. Naquela época já tinha gente deixando de congregar. Aí o escritor diz assim, muito mais quando você vê que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia que Cristo vem é para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Então você que é crente, vá para a sua igreja, viu? Vá para a sua igreja, todos os domingos na igreja, se puder estar no meio da semana, se tiver célula, vá para a sua célula, vá congregar para se alimentar, se fortalecer. Na época da pandemia, a gente teve que ajudar várias pessoas, inclusive pastores, colegas nossos aqui da cidade, a gente teve que ajudar com alguns recursos, com cesta básica, com a coisa. Então, a gente sempre fez esse serviço social, mas na época da pandemia, isso teve que dobrar. Hoje a gente tem um trabalho muito bom de evangelismo no presídio feminino, a gente tem um trabalho de evangelismo no hospital, a gente sempre procura fazer o social e sempre estar próximo de pessoas carentes e necessitadas, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se havia perdido, né? Aqueles que são carentes de salvação, carentes de um milagre de Deus. Então a igreja está sempre presente para fazer isso. E aí as pessoas, algumas desapareceram mesmo, muitos casais infelizmente se separaram. Sim. Acho que a pessoa caiu a ficha e falou assim, cara, eu vou morrer de uma hora para outra, eu preciso resolver minha vida, né? Isso de certa forma é bom, porque tira a hipocrisia um pouco, sim, mas parte de choque com a realidade cristã, que não é fácil, né? Mas eu vejo que existe um povo novo se erguendo a cada dia. Claro. Tem até uma música que diz, né, que nem o Coliseu conseguiu parar a igreja, né? Então não é nada que vai parar. E eu vejo, o senhor também não tem tempo para a gente falar nisso, que a gente está no último minuto praticamente do programa, mas o senhor não acumula só isso, o senhor também é vice-senador, né? Eu sou o segundo suplente de senador, né? Suplente é mais... O senhor é do Marcos Rogério? Senador Marcos Rogério. Eu fico pensando, eu falo, qual é o dia que o Severino vai assumir para eu visitar meu senador lá em Brasília? Seria um prazer. Pelo menos 6 meses, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. O suplente do senador é como o pneu subselente do carro. Eu sei. Hoje, você vê que com a tecnologia, com a modernidade toda, a gente compra um carro e anda com o carro vários anos e muitas vezes a gente não chega a usar o pneu subselente, ele não roda. Na maioria das vezes ele não roda. Por quê? Porque os pneus hoje são sem câmera, quando vaza um pouquinho, a gente vai ali na borracharia e completa, se for preciso conserta aquilo ali na hora. Então, assim, o pneu precisa furar para usar. E ninguém vai desejar que o Marcos Rogério fure o pneu, né? Mas ele poderia tirar uma folga e deixar pelo menos uns 2 meses aqui, viu, Marcos Rogério? Poxa, deixa o Severino uns 2 meses aqui, pelo menos, para a gente poder visitar ele lá, que ele representa a nossa classe de clérigos. Severino, nós estamos no final. Eu precisava que você desse a última palavra, olhando para o povo, falando
Você veio lá do nada, né, Severino? Sim. Oitavo Sim. filho de um Sim. casal que vendia janta para comprar o almoço, né? Produtores, numa época difícil. Tu passa por São Paulo ali, começando como imigrante. Chega aqui em Rondônia com fé e com coragem para servir a Deus. E hoje é pastor de uma das maiores igrejas aqui de Porto Velho. O que você diria a esse jovem que está começando agora e que não tem muita coisa na vida? Então, Paulo, quando fala da minha vida, da minha jornada, de onde eu vim e toda a minha trajetória, na época tudo era muito difícil. Antes era tudo muito difícil. Era difícil estudar, era difícil adquirir alguma coisa, era difícil investir, difícil tudo. Mas a gente sempre teve alvo, a gente sempre teve fé, a gente sempre teve objetivo, a gente sempre acreditou em Deus. Não é olhar para si e olhar para as suas condições atual, é olhar para Deus. Deus te chamou para você ser um vencedor. Entrega, aí é a palavra de Deus que diz, entrega os teus caminhos, ou seja, a tua vida ao Senhor. Confia nele, confia em Deus, acredita em Deus, confia em Deus. Trabalhe, vá à luta, estude, se prepare, faça o que preciso for. Não fica só em casa com o celularzinho na mão, assim, só vendo vídeo, TikTok ou outra rede social qualquer. Não, isso aí não vai te levar a nada não. Mete a cara dentro dos livros, estuda, se prepara para fazer um bom curso superior, se prepara para fazer um concurso público, se prepara para a vida. Ou então vai logo investir em alguma coisa, criar alguma coisa, fazer negociar. Eu costumo dizer, se você não nasceu rico, ou você casa com alguém rico, ou você vai fazer comércio, vai estudar muito para conseguir dar a volta por cima. Porque nada vem de graça, né? Nada é de graça, nada é por acaso. A gente costuma dizer, quando vê alguém vencendo na vida, a gente costuma dizer assim, é o que se rola aí, tá vendendo droga, enriqueceu porque fez isso e aquilo. Não, tem gente que trabalha, e trabalha pesado, tem gente que vai para a luta, tem gente que arregaça a manga, tem gente que levanta cedo e vai dormir tarde, trabalhando, se esforçando. E qualquer um que fizer isso com fé em Deus, com coragem, com dedicação, vai vencer. Graças a Deus. Ô, Severino, eu queria ter pelo menos mais umas 3 horas para a gente bater um papo. Você vai voltar aqui ainda. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero, você que quer ouvi-lo, né, ali passa o nome da igreja, o número da igreja e a localização rapidinho para a gente. Então, todos os domingos, às 19 horas, a gente está ali na Comunidade Internacional da Paz, a gente chama CIP, na Avenida Rio Madeira, 1365, subesquina com a Raimundo Cantuária. Então é domingo? Domingo às 19 horas e 9 horas da manhã também. E 9 horas da manhã. Domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas na rua Rio Madeira. Rio Madeira, né? Antiga Rio Madeira, hoje prefeito Chiquilito S. 1365. 1365. Gente, bairro Nova Porto Velho. Esse foi o programa de hoje. Programa com essa pessoa maravilhosa. E você pode nos assistir no YouTube também, a hora que você quiser. E eu espero você semana que vem. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer. Gostei sobre você, que Ele te dê a paz. Tchau, tchau, pessoal.